A noite estava escura. As águas do mar da Galileia batiam com força contra o casco do barco, enquanto o vento contrário gritava como se tentasse apagar a fé dos discípulos. Não era uma tempestade comum, era um cenário feito sob medida para o sobrenatural. Aqueles homens, pescadores experientes, estavam amedrontados, não porque não conheciam o mar, mas porque aquela situação parecia ir além de qualquer controle humano. Era madrugada. Era o quarto turno da noite, como diz a tradição judaica, entre 3 e 6 da manhã, justamente quando o cansaço vence, a mente duvida e o coração grita. Foi nesse exato momento que Jesus escolheu aparecer. Não com uma barca, não com ajuda visível, mas caminhando por cima daquilo que ameaçava afogá-los, o próprio mar. Quando Deus deseja revelar seu poder, Ele não espera o tempo estar calmo, nem o coração estar seguro. Ele aparece no ápice da dúvida, no limite da resistência, no instante em que toda lógica diz que não dá mais. A tempestade que te cerca pode não ser um castigo, mas sim o palco onde o Cristo vai caminhar até você. É ali, quando tudo parece impossível, que Ele surge e com uma voz serena em meio ao caos, diz: "Sou eu, não tenham medo." No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, está escrito: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu." Essa frase não é poética, é uma ordem espiritual. Jesus não mandou o vento parar primeiro. Ele mandou o medo cessar antes do milagre acontecer. Isso revela uma verdade essencial. Para que a fé floresça, o coração precisa escolher ouvir a voz de Deus antes que os olhos vejam qualquer mudança. Fé não é uma reação à calmaria, é uma decisão no meio do vento. A presença de Jesus não elimina a tempestade instantaneamente, mas transforma completamente quem o reconhece no meio dela. O cenário que parece ser o fim é muitas vezes o início do chamado. Não há registros de Jesus caminhando sobre águas em outras ocasiões. Foi algo único, feito especialmente para aquela madrugada, para aquele barco, para aquele grupo. Deus não repete seus milagres em série. Ele age com precisão, com exclusividade, com intenção. A tempestade que te cerca pode parecer genérica para os outros, mas é personalizada por Deus para ativar em você algo que só o Espírito Santo pode gerar: a fé que se levanta no meio do impossível. Ele vem até você andando sobre aquilo que ameaça te destruir, para provar que tudo aquilo que te assusta está, na verdade, debaixo dos pés dele. E quando você percebe que a água que te afoga é o chão que ele pisa, tudo muda. Porque a fé verdadeira não começa quando a tempestade termina. Começa quando você o enxerga vindo na sua direção no meio dela. A voz que acalma não vem do barco, vem da boca de Jesus. Muitos esperam o vento cessar para então crer. Mas os que creem antes do silêncio são os que andam sobre o invisível. Eles reconhecem que, mesmo em meio à escuridão, há um chamado sendo feito. E é justamente por isso que Pedro se levanta. O discípulo não age por impulso, ele responde a um chamado. Ele não pula na água sem pensar, ele diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Mateus, capítulo 14, versículo 28. Isso é fé consciente, fé que pede confirmação, mas que está pronta para obedecer. É esse tipo de fé que move o céu, aquela que deseja tanto andar com Cristo, que está disposta a sair do que é seguro, mesmo sem saber se vai conseguir permanecer. Pedro pediu a ordem antes do passo, porque fé não é pular sem pensar, é obedecer mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Fé não é ausência de medo, é coragem para obedecer mesmo tremendo. Se você está em um barco cercado por ondas, com vento contrário e noite escura, saiba, esse é exatamente o cenário onde Jesus mais gosta de aparecer. Não fuja da tempestade, não amaldiçoe o processo. Escute, há um chamado.
há uma voz no meio das águas, e essa voz está dizendo: sou eu, não tenha medo. O milagre começa quando você reconhece que não está sozinho, mesmo quando o barco parece perdido. A tempestade não tem a última palavra. A última palavra vem daquele que caminha sobre ela. Naquele barco, balançando violentamente, havia 12 homens. Todos eles haviam presenciado milagres. Todos haviam comido dos pães multiplicados. Todos tinham ouvido os ensinamentos de Jesus com os próprios ouvidos. Mas quando a escuridão caiu e o mar rugiu, apenas um deles ousou responder à voz que vinha sobre as águas. Isso revela um padrão espiritual profundo. Nem todo mundo que anda com Jesus tem a coragem de obedecer quando o chamado exige passos sobre o invisível. A maioria permanece no conforto relativo do barco, mesmo que ele esteja tremendo. Poucos se levantam para caminhar onde a lógica diz que é impossível. A voz de Cristo foi clara. Em Mateus, capítulo 14, versículo 29, está escrito: e ele disse: vem, apenas uma palavra, uma ordem, um convite. E esse convite não veio em um momento de paz, veio no auge da instabilidade. O que separa Pedro dos demais discípulos não foi conhecimento nem proximidade física com Jesus, mas obediência imediata diante de um chamado absurdo. Fé não é sobre quem está mais tempo ao lado dele, mas sobre quem responde quando ele diz: vem. O vem de Jesus não é uma sugestão, não é uma provocação, é uma convocação espiritual que exige confiança total. Ele não explicou como Pedro caminharia, não detalhou as leis físicas que seriam quebradas, não prometeu que o mar se aquietaria ao redor dos pés dele, apenas disse: vem. E isso basta para quem confia. Quando Deus te chama, Ele não te entrega um manual, Ele te dá uma palavra, e essa palavra sustenta. Esse chamado carrega dentro de si o poder que mantém seus pés por cima daquilo que normalmente te afunda. O vem de Jesus tem mais estrutura do que qualquer chão firme. A fé verdadeira não anda sobre segurança, ela anda sobre a voz. E quando você aprende a caminhar pela voz dele, não há vento que te derrube, porque o que te sustenta não é o que está debaixo dos seus pés, mas o que foi liberado sobre a sua vida. Há uma multidão de pessoas que vive dentro do barco, assistindo quem ousa caminhar sobre as águas. Gente que aplaude, que comenta, que analisa, mas que não se levanta. O medo paralisa, mas a fé age. E essa fé não é cega. Ela enxerga com os ouvidos, porque não se trata de ver para crer, mas de ouvir e obedecer. O que diferencia os que andam sobre as águas daqueles que afundam no anonimato espiritual é justamente essa resposta ao chamado. Pedro ouviu e se levantou. Ele não ficou pedindo sinais, nem esperando a maré baixar. Ele ouviu o vem e se colocou de pé. E é isso que Deus espera de você. Que você confie na palavra mais do que no ambiente. Que você obedeça antes de entender. Que você caminhe mesmo sem garantia, porque sabe quem está te chamando. Muitos querem andar sobre as águas, mas poucos querem sair do barco. Muitos dizem que têm fé, mas só andam quando tudo está certo. A fé que impressiona o céu é aquela que pisa na incerteza com os olhos fixos na voz que chamou. Jesus não chamou Pedro pelo nome, mas o chamado foi reconhecido. Isso também nos ensina que nem todo chamado vem com todos os detalhes. Às vezes, Deus simplesmente diz: vem, e você precisa decidir se vai continuar no barco da segurança ou se vai caminhar em direção a Ele mesmo sem ver o chão. Fé é uma resposta, não é um sentimento estável, nem um estado de espírito. É uma ação radical diante de uma palavra divina, e essa ação é o que rompe com a multidão e abre o sobrenatural. O chamado de Jesus sempre divide, sempre separa, sempre revela quem confia de verdade. E o barco nunca mais parece seguro depois que você ouve: vem.
Não ignore o chamado, não adie o passo, não espere as águas se acalmarem. Quando Deus diz vem, Ele está te convidando para um milagre que só acontece no movimento. Quem ouve e obedece é transformado. Quem hesita permanece no mesmo lugar, mesmo quando está perto de Jesus. Não basta estar no barco, é preciso andar sobre o chamado. O vem ainda ecoa, e ele é mais forte que o vento, mais estável que a onda, mais confiável que o chão. O chamado ainda está vivo. A pergunta é: você vai responder? Pedro se levantou. Os olhos fixos em Jesus, os pés ainda dentro do barco e o coração pulsando com uma mistura de fé e temor. Ao redor, os ventos não cessaram, o mar continuava agitado e nada indicava que aquilo era uma boa ideia. A lógica gritava para permanecer, o instinto pedia cautela, mas a obediência o impulsionava. E foi essa obediência, absurda aos olhos humanos, que o fez colocar o pé para fora do barco. Esse momento, ainda que narrado em poucos versículos, é espiritualmente gigante. Porque o primeiro passo fora do barco é o mais difícil. Não por causa da água, mas por causa da mente. Pedro teve que calar tudo dentro dele que dizia: isso é loucura, você vai cair, ninguém nunca fez isso. O primeiro passo é sempre o mais desafiador porque exige que você obedeça sem ver os resultados. A água ainda estava revolta, o chão ainda era líquido e a multidão ainda estava sentada. Mas Pedro pisou. Porque a fé verdadeira é isso, um passo dado com base apenas em uma palavra. Uma resposta que ignora o cenário e se ancora no caráter de quem chamou. Não havia garantias visíveis. Não houve ensaio. Nenhum outro discípulo foi primeiro para que Pedro soubesse como seria. Era ele e Jesus. Era a palavra e o mar. Era a obediência contra a lógica. E isso revela uma das maiores verdades espirituais. Os maiores milagres não vêm após explicações, vêm após ações. No mundo natural, você primeiro entende e depois faz. No mundo espiritual, você primeiro obedece e depois entende. A obediência é a chave que destrava o sobrenatural. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, está escrito: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Assim também foi com Pedro. Ele partiu sem saber se os pés afundariam. Ele foi sem saber se conseguiria manter-se, porque o foco não era o mar, era a palavra. E isso nos ensina que o primeiro passo de fé não depende de garantias, mas de confiança absoluta em quem falou. Muitos não dão o primeiro passo porque querem certeza total antes de se mover. Mas fé não funciona assim. Fé não é ausência de risco, é obediência diante da palavra. Pedro pisou sobre algo que nunca foi feito antes. E isso é exatamente o que Deus quer fazer com muitos de nós. Ele está nos chamando para viver coisas que ninguém ao redor viveu, chamando para andar onde ninguém caminhou, para experimentar milagres que só se revelam no movimento. Mas isso exige coragem para romper com o padrão, com a multidão, com a espera. Fé não é sobre sentir que vai dar certo, é sobre obedecer mesmo sem sentir nada. É sobre colocar o pé na água e descobrir que ela sustenta, não porque virou chão, mas porque a palavra está sustentando seus passos. Obedecer antes da lógica é o que separa os heróis da fé dos espectadores espirituais. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Moisés estende o cajado antes do mar se abrir. Elias constrói o altar antes do fogo cair. Josué marcha ao redor da muralha antes dela cair. O padrão divino é esse. Primeiro, obedeça. Depois, veja. Primeiro, caminhe. Depois, compreenda. Primeiro, creia. Depois, testemunhe. O primeiro passo é a semente. O milagre é a colheita. Mas quem não planta, não vê. Quem não anda, não chega. Quem não obedece, não vive o sobrenatural. E é por isso que Deus continua dizendo a tantos: vem,
Ele não está exigindo que você saiba nadar, nem que entenda os mistérios do mar. Ele só quer que você ande, mesmo que tremendo, mesmo que sem entender, mesmo que ninguém mais vá com você. Pedro não teve tempo de pensar demais. Ele apenas se levantou e obedeceu. E é isso que muitos precisam fazer hoje. Chega de esperar tudo fazer sentido. Chega de depender da lógica humana. Quando Deus fala, a única resposta aceitável é obediência. O passo de fé que você se recusa a dar pode ser exatamente o portal para a transformação que você tanto pede em oração. O mar não vai se transformar em chão antes que você pise, mas a palavra que te chamou vai sustentar seus pés. O primeiro passo pode parecer pequeno para quem vê, mas no mundo espiritual ele tem o poder de romper décadas de paralisia, medos, traumas e incredulidade. O primeiro passo muda tudo. Pedro já estava andando sobre as águas. O impossível havia se tornado real diante de seus próprios olhos. A palavra de Jesus o sustentava, e o mar, que afundaria qualquer outro, servia agora como estrada para um homem que ousou obedecer. Mas então, algo aconteceu. O texto sagrado, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, diz: "Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me." Essa virada é profunda. Não foi o mar que mudou, foi o olhar de Pedro que desviou. Ele tirou os olhos de Jesus e passou a notar novamente aquilo que o cercava. O vento, que antes não tinha o poder de pará-lo, agora ganhava força, porque o medo entra onde a visão da fé falha. A dúvida não nasce da tempestade em si, nasce quando deixamos de olhar para o autor da promessa e passamos a focar nos perigos do caminho. O que afunda não é a água, é o medo. O que paralisa não é o ambiente, é a falta de foco. Pedro viu o vento, sentiu o ar cortando o rosto, as ondas sacudindo, e de repente sua mente gritou: "Isso não faz sentido, você deveria estar afundando." E ao permitir que a lógica retomasse o controle, o milagre começou a se desfazer. Essa é uma realidade espiritual que se repete na vida de muitos. Quando você começa a viver o extraordinário, o inimigo vai tentar chamar sua atenção para o vento. Ele vai soprar mais alto, vai agitar as águas, vai fazer barulho. Não para te derrotar com força, mas com distração. Ele não precisa te empurrar, basta que você olhe para o lado. O medo é uma distração perigosa. Ele tira o foco da promessa e amplifica o perigo. E quando isso acontece, a fé perde espaço e a mente, dominada pela insegurança, começa a afundar aquilo que antes flutuava. O segredo da perseverança espiritual não está em ignorar os ventos, mas em continuar olhando para Jesus, mesmo quando eles sopram mais forte. É nesse ponto que muitos desistem. Já começaram a andar sobre as águas, já viveram milagres, mas de repente sentem que estão afundando e acham que isso é fracasso. Mas não é. Afundar não é o fim. É apenas uma pausa na caminhada, um lembrete da nossa dependência. O que define Pedro aqui não é o medo que sentiu, é o clamor que fez. Ele não ficou em silêncio. Ele não tentou nadar sozinho. Ele gritou: "Senhor, salva-me!" E essa oração curta, desesperada e sincera mudou tudo. Jesus não esperou Pedro afundar por completo. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31, está escrito: "E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Veja, Jesus estendeu a mão. Logo, o socorro de Deus não tem atraso quando o coração clama. A dúvida pode até te fazer afundar, mas o clamor sempre atrai a mão que levanta. Essa cena é uma das maiores declarações da graça divina. Pedro afundou no exato lugar onde antes estava andando. Isso significa que até no meio do milagre é possível ter dúvidas. Isso nos mostra que fé e medo podem coexistir por instantes,
mas apenas um pode dominar. Pedro não foi condenado por sentir medo, mas foi corrigido por deixar o medo tomar o lugar da confiança. A repreensão de Jesus não foi destrutiva, foi um convite à maturidade. Por que duvidaste? Não é uma acusação, é um apelo. É como se Jesus dissesse: você já estava andando, você já estava vivendo o impossível, por que permitiu que o medo te parasse? Deus está dizendo isso para muitos hoje. Você já saiu do barco, já ouviu a voz, já deu os primeiros passos. Não permita que o vento te convença a voltar atrás. Não permita que o medo desfaça aquilo que a fé começou. Mesmo afundando, Pedro fez o que muitos não conseguem fazer. Ele pediu ajuda, e isso muda tudo. Porque o verdadeiro fracasso não está em cair, está em não clamar. Quem grita, Senhor, salva-me, nunca afunda por completo. A mão de Jesus está sempre estendida, pronta para levantar aqueles que ousaram andar, mas tropeçaram. Não se envergonhe da sua queda. Ela não anula a sua fé, apenas revela a sua humanidade. O que Deus busca são corações dispostos a obedecer, ainda que tremam. Porque o milagre não termina no afundar. Ele continua na mão que levanta. Há uma ideia equivocada que ronda o coração de muitos cristãos, a de que, se você começou a afundar, é porque falhou na fé e decepcionou a Deus. Mas o Evangelho nos revela uma verdade completamente diferente. Afundar não é fracassar. Afundar não é ser rejeitado. Afundar não é prova de que Deus se afastou. Pelo contrário, é nesse exato momento que Jesus revela o seu caráter mais íntimo, o de socorrista divino. Ele não se ofende com a tua fraqueza. Ele não se distancia da tua dúvida. Ele não se irrita com a tua instabilidade. O texto de Mateus, capítulo 14, versículo 31, declara com clareza: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Logo, imediatamente, sem demora, sem exigências, sem perguntas prévias. Essa é a resposta do céu para aqueles que ousaram sair do barco, mas se viram vencidos pelo medo. A mão estendida de Jesus vem antes do julgamento, antes da correção, antes de qualquer explicação. Deus socorre antes de ensinar. Ele levanta antes de repreender. Porque o seu amor age com urgência quando alguém se entrega totalmente e clama. Pedro não fez uma oração perfeita. Ele não teve tempo de organizar as palavras. Não fez teologia profunda, nem recitou versículos. Ele apenas gritou: Senhor, salva-me. E isso foi o suficiente, porque Deus não exige eloquência no desespero. Ele responde ao coração sincero. E essa é a maior lição desse episódio. Você pode até ter vacilado, pode ter olhado para o vento, pode ter deixado a dúvida entrar, mas isso não anula o passo de fé que você deu. Deus não se esquece que foi você quem ousou sair do barco. Ele não ignora sua coragem só porque você tropeçou. O céu valoriza o teu movimento. E é justamente por isso que Jesus estendeu a mão tão rápido. Porque Pedro pode ter afundado, mas antes disso, ele caminhou. Ele viveu algo que os outros discípulos nunca ousaram tentar. E Deus sempre honra os que ousam, mesmo quando falham. Esse momento de resgate é uma das maiores manifestações da graça divina na vida de quem caminha com fé. Porque a graça não é apenas o que nos salva do pecado. É o que nos levanta quando afundamos na própria jornada espiritual. Muitas vezes você obedece, dá o passo, segue em direção ao chamado. Mas a fraqueza vem, a mente vacila, o coração treme. E quando isso acontece, o inimigo sussurra: você não é digno, você nunca deveria ter saído do barco, volta para o anonimato, fica no fundo. Mas o Espírito Santo declara algo diferente: clame, levante a voz, chame o nome dele, porque a mão já está estendida. A obra que Deus começou não termina com a tua dúvida. O plano que ele iniciou não é cancelado pelos teus momentos de fraqueza. Deus não é homem para desistir de quem ele chamou. Há poder no clamor sincero.
Há socorro disponível no instante da queda. E mais do que isso, há propósito no resgate. Pedro não foi humilhado por afundar. Pelo contrário, ele foi levantado diante de todos. O próprio Jesus o ergueu em público, mostrando que aquele que teve coragem de andar também tem o direito de ser restaurado. Essa é a lógica do reino. Quem se arrisca no impossível tem o socorro do céu garantido. E mais, Pedro não voltou sozinho para o barco. Ele voltou de mãos dadas com Jesus. Isso também é profético. Quem clama não apenas é salvo, é acompanhado. Ele não foi jogado de volta no barco, foi conduzido, foi restaurado no caminho. O que era queda virou reencontro, o que era medo virou testemunho. Porque para cada afundar, há uma mão estendida, e para cada tropeço, há uma nova chance de caminhar de novo, mais maduro, mais forte, mais íntimo de quem nunca deixou de te olhar. Então entenda, se você está afundando, não tenha vergonha, não se esconda, não se condene, apenas grite, mesmo que seja um grito fraco. Mesmo que esteja sem forças, mesmo que só consiga dizer, Jesus, me ajuda. Isso basta, porque o Salvador está mais perto do que você imagina, e Ele não vai deixar você afundar. Ele veio justamente para isso, para segurar aqueles que ousaram andar por fé, mesmo que tenham caído pelo medo. A jornada não termina na queda, ela continua na mão que levanta. Existe uma ideia romantizada sobre a fé que precisa ser quebrada. A de que crer é o mesmo que sentir-se sempre forte, inabalável, destemido. Mas a verdade bíblica é muito diferente. Fé, segundo o coração de Deus, não é a ausência de medo. É a capacidade de escolher obedecer mesmo quando o coração está tremendo. É seguir em frente mesmo com as mãos suando. É dar o passo mesmo com a mente gritando. E se não der certo, o próprio Pedro nos ensina isso. Ele teve medo, ele vacilou, ele afundou, mas antes disso, ele foi o único que obedeceu. Nenhum outro discípulo se arriscou, nenhum outro respondeu ao chamado, nenhum outro confiou o bastante para sair do barco. Isso revela que a fé verdadeira não é feita de sentimentos invencíveis, mas de decisões corajosas. E coragem diante do reino não é não sentir medo. Coragem é andar com Deus, mesmo sentindo medo. É crer, mesmo quando a lógica aponta falência. É obedecer, mesmo quando o coração quer fugir. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse texto não diz que fé é ausência de dúvida, diz que é fundamento, base, suporte. E o que precisa de suporte é justamente aquilo que está sujeito a ruir. A fé se levanta como coluna no meio da instabilidade. Ela não elimina o medo, ela o confronta com obediência. Por isso, o céu não espera de você uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Uma fé que mesmo frágil escolhe responder, que mesmo tremendo ainda diz sim, que mesmo chorando ainda anda. É essa fé que toca o coração de Deus, porque Ele não procura os que se acham fortes, mas os que mesmo fracos dependem totalmente dEle. A fraqueza não desqualifica, o medo não cancela. O que conta é o passo dado. É o movimento de quem, no fundo, sabe que a voz que chamou é mais confiável do que o mar que ameaça. É por isso que Jesus não rejeitou Pedro ao vê-lo afundar. Ele estendeu a mão, porque o que ele valoriza não é a ausência de quedas, mas a presença de uma fé que responde, e isso se aplica à sua vida. Talvez você esteja esperando se sentir pronto, esperando que o medo desapareça, esperando que o vento cesse, mas Deus não espera perfeição emocional para te usar. Ele espera obediência. O que ativa o milagre não é o quanto você se sente forte, mas o quanto você está disposto a dar um passo mesmo se sentindo frágil. O céu honra aqueles que caminham pela palavra, mesmo quando a alma treme.
Pedro é lembrado não por ter afundado, mas por ter andado. E o que definiu esse milagre não foi o que ele sentiu, foi o que ele decidiu. Ele decidiu obedecer. Fé é essa decisão sagrada de não permitir que o medo tenha a palavra final. É dizer, eu sinto medo, mas confio mais na palavra do que no meu sentimento. É declarar, ainda que eu não veja, eu vou. É viver com a certeza de que quem chamou é fiel para sustentar. E mesmo que os pés vacilem, a mão dele está pronta. Então, não espere estar sem medo para obedecer. Obedeça com medo mesmo. Caminhe tremendo mesmo. Diga sim mesmo sem saber como vai terminar. Porque é nesse movimento que o impossível começa. Deus não espera perfeição, espera rendição. E quando você se rende, mesmo inseguro, o céu se manifesta. O mar responde, o vento reconhece e o sobrenatural acontece. Você não precisa de uma fé de gigante para começar, só precisa de uma decisão sincera. Deus pode fazer grandes coisas com pequenos começos. Ele não está esperando você se sentir invencível. Está esperando você se mover. E quando você se move pela fé, mesmo em meio ao medo, Ele se levanta por você. A obediência é mais poderosa que a coragem, porque a coragem falha. Mas a obediência atrai o céu. E é por isso que Pedro viveu o que viveu. Porque decidiu obedecer, mesmo tremendo. Havia 12 homens naquele barco, 12 discípulos. Todos haviam sido chamados por Jesus. Todos haviam visto milagres. Todos estavam ouvindo a mesma voz no meio da tempestade. Mas apenas um respondeu com passos. Apenas Pedro se levantou. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Por que os outros ficaram? Porque, mesmo diante de Jesus, andando sobre as águas e dizendo, vem, os outros 11 permaneceram agarrados às tábuas da segurança. A resposta é tão espiritual quanto dolorosa, porque é mais confortável permanecer no lugar conhecido do que arriscar-se no território da fé. O barco, ainda que instável, parecia mais seguro do que o mar. E essa é uma armadilha silenciosa que atinge muitos filhos e filhas de Deus. A paralisia da zona de conforto espiritual. Mesmo em meio à tempestade, é possível se acostumar com a insegurança conhecida. E, ao se acostumar, você perde o ímpeto de responder ao chamado que exige entrega. Os outros discípulos não saíram porque o medo falou mais alto. Porque talvez pensaram, se Pedro for e der errado, pelo menos não fui eu. Essa mentalidade é comum entre aqueles que vivem pela lógica e não pela fé. Eles preferem assistir ao milagre acontecendo na vida do outro a se arriscarem para viver o sobrenatural por si mesmos. E isso tem um preço. O preço de nunca saber como é andar sobre as águas. O preço de viver uma vida inteira de barco, mesmo quando Jesus está do lado de fora chamando. O preço de não viver experiências que só são reveladas a quem se levanta. O Evangelho não é um convite à acomodação, é um chamado ao movimento. É por isso que Jesus não entrou no barco imediatamente. Ele apareceu do lado de fora, sobre as águas, para provocar os corações a se moverem. Mas apenas Pedro discerniu o momento e respondeu. Os outros ficaram. E ficaram não por falta de oportunidade, mas por falta de decisão. Isso é um espelho para muitos cristãos hoje. Gente que vive a vida inteira em ambientes espirituais, que conhece a palavra, que anda com Jesus, mas que nunca experimenta o extraordinário porque nunca responde com passos. O barco se torna um símbolo de tudo aquilo que é confortável demais para ser desafiador. Pode ser uma rotina, uma mentalidade, uma desculpa. E enquanto você não sair dele, Jesus continuará esperando do lado de fora. Ele não vai forçar, não vai empurrar. Ele chama e espera. Porque o passo de fé precisa ser voluntário. Precisa vir de uma decisão pessoal. Deus não invade, Ele convida. E quando o convite é ignorado, o barco continua tremendo, mas o milagre não acontece. O preço de não sair do lugar é viver aquém do que foi prometido.
Os discípulos que ficaram no barco viram Pedro caminhar, viram Pedro ser socorrido, viram Pedro voltar de mãos dadas com Jesus, mas não puderam dizer que sentiram o mar sob os pés. E essa será sempre a distinção entre os que respondem ao chamado e os que permanecem assistindo. Há revelações que só são entregues no caminho. Há experiências com Jesus que só acontecem fora do barco. Há intimidade que só se constrói na travessia. E quem escolhe ficar, escolhe abrir mão disso. Escolhe permanecer no território da lógica, da segurança, da previsibilidade. Mas perde o que só o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se move pela fé. O barco pode ser confortável, mas nunca será o lugar da plenitude. Deus não te chamou para sobreviver em meio à tempestade. Ele te chamou para andar sobre ela. Então olhe para a sua vida. O que é o seu barco hoje? O que tem te mantido preso, mesmo quando o céu está te chamando para fora? Que desculpas você tem usado para não obedecer? Porque enquanto você se agarrar ao barco, vai continuar vendo o milagre acontecer na vida dos outros. Vai continuar ouvindo testemunhos alheios, enquanto sua alma clama por uma experiência própria. Não aceite viver aquém. Não aceite uma fé que só observa. Não aceite uma jornada onde o medo dita os seus passos. O vem de Jesus é para você também. E se você ousar sair, mesmo tremendo, mesmo incerto, vai descobrir que há algo esperando por você do lado de fora. Algo que o barco nunca poderá oferecer. Pedro andou, Pedro afundou, Pedro clamou, e Jesus o salvou. Mas entre o afundar e o toque da mão estendida, houve um intervalo. Um instante que para a mente humana pode parecer breve, mas para a alma aflita parece eterno. Nesse momento, entre o desespero e o socorro, muitos se perguntam: por que Deus demorou? Por que Jesus, que via tudo, que sabia de tudo, que poderia ter impedido Pedro de vacilar, permitiu que ele sentisse o sabor da queda antes de experimentar o resgate? A resposta não está em crueldade divina, está em maturidade espiritual. O silêncio de Deus, enquanto afundamos, é uma escola, é uma fornalha, é uma construção. É ali que aprendemos a clamar do fundo. É ali que entendemos que o socorro não é imediato para agradar nossas expectativas emocionais, mas é preciso para edificar a fé. Deus não se atrasa, Ele ensina. A palavra de Deus nos mostra em várias passagens que o socorro divino vem no tempo exato, mas nunca segundo o nosso relógio. Em João, capítulo 11, Jesus espera 4 dias para ir até Lázaro. Em Marcos, capítulo 4, ele dorme no barco enquanto a tempestade ameaça os discípulos. Em todas essas ocasiões, o céu parece em silêncio, mas há um propósito queimando por trás da demora. O aparente atraso de Deus é muitas vezes o tempo necessário para que a nossa fé rompa os limites da superfície e alcance profundidade. Quando Pedro afundou, ele teve que decidir: calar-se no orgulho ou clamar com urgência. O silêncio de Jesus forçou uma escolha, e a escolha de Pedro foi o clamor. Isso revela uma verdade espiritual poderosa. O silêncio do céu revela o som que ainda existe no teu espírito. Enquanto tudo ao redor cala, Deus quer ouvir a tua voz. Muitos confundem o silêncio com a ausência. Pensam que Deus está longe, que não está vendo, que não se importa. Mas o silêncio de Deus é diferente do nosso. O silêncio dele é pedagógico, é um laboratório. Ele está ali, olhando, presente, esperando que o nosso coração diga o que realmente carrega. Quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, ele rasgou toda a máscara, toda a expectativa, toda a tentativa de parecer forte. Ele foi real, ele foi cru, e o céu responde ao que é verdadeiro. O silêncio é o estágio onde a alma se despede das aparências e clama pela essência. Por isso Deus às vezes não intervém de imediato, porque Ele quer ouvir o teu clamor mais profundo. O grito que nasce não da liturgia,
mas do desespero da dependência. E esse grito, quando nasce, move o céu. O silêncio de Deus também testa onde está o nosso foco. Pedro começou olhando para Jesus, mas desviou o olhar para o vento. Quando percebeu que estava afundando, ele precisou escolher: olhar para o mar ou voltar os olhos para aquele que estava ali, mesmo sem falar nada. Essa escolha continua atual. Em momentos de crise, de queda, de dor, você pode continuar olhando para as ondas ou voltar os olhos para aquele que está em pé sobre tudo isso. A demora do socorro não é castigo, é revelação. É para mostrar a quem você corre primeiro, aonde vai o seu grito. Se você afunda e clama por ele, o silêncio se desfaz. Mas se afunda e permanece mudo, a lição se repete. Deus quer formar em você um espírito que clama antes de culpar, que busca antes de acusar, que chama antes de desistir. E quando o socorro vem, ele é perfeito. Jesus não levantou Pedro apenas para salvá-lo da água, mas para restaurar sua fé. E isso é outra lição. Deus não responde apenas para aliviar sua dor. Ele responde para fortalecer sua caminhada. Ele estende a mão, mas também fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa fala não foi uma punição, foi um ensino. Jesus responde com socorro e com direção. Ele salva e ensina, ele acolhe e instrui. Porque a fé verdadeira não é apenas sobre ser resgatado, mas sobre aprender a caminhar melhor da próxima vez. E é no silêncio que esses aprendizados nascem. Então, se hoje você sente que está afundando, que clamou e o socorro ainda não chegou, lembre-se, o céu pode estar em silêncio, mas não está inativo. Deus está ouvindo. Deus está formando. Deus está esperando o som do seu espírito. O silêncio de Deus é uma oportunidade para você liberar o seu clamor mais puro. E quando isso acontece, a mão estendida não falha. O Cristo que caminha sobre as águas continua levantando aqueles que gritam por ele, mesmo no mais profundo mar da dúvida. Existe algo profundamente sobrenatural e ao mesmo tempo íntimo no momento em que Jesus estende a mão e toca Pedro. Não foi um milagre à distância. Não foi uma simples palavra de ordem. Foi um gesto, uma mão estendida, um toque físico entre o Salvador e o homem que ousou andar, mas teve medo. Essa imagem é um dos retratos mais poderosos da graça. A mão de Jesus não procura os perfeitos, mas os que se arriscaram e afundaram. Pedro havia respondido ao chamado, havia caminhado pela fé, havia afundado na dúvida e mesmo assim foi alcançado. Porque o toque de Cristo não é prêmio por desempenho, é resposta à sinceridade, é recompensa pela coragem. O céu não procura uma caminhada impecável, procura passos dados na direção certa. E mesmo quando o passo falha, a mão não falha. Mesmo quando a fé vacila, o amor permanece estendido. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31, a Escritura diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Esse logo carrega uma força espiritual tremenda. Não houve deliberação, julgamento ou demora. A mão veio com urgência. Porque Jesus não está distante dos que tentam. Ele está por perto, sempre por perto. A Bíblia nos revela que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos, capítulo 34, versículo 18. E Pedro estava exatamente assim, quebrado pela dúvida, mas ainda crente o suficiente para clamar. E isso foi suficiente para ativar o toque. A mão de Jesus não veio empurrá-lo de volta para o barco, não veio repreendê-lo com frieza, veio segurá-lo. E segurar é mais do que salvar, é acolher, é envolver, é restaurar. Deus não apenas te tira da queda, Ele te sustenta no retorno. Esse toque muda tudo. Pedro não voltou sozinho, ele voltou acompanhado por Jesus. E essa é uma chave espiritual que muitos ignoram. Quem anda com Cristo nunca volta do mesmo jeito, mesmo que tenha caído. Quando Deus toca, Ele transforma.
O toque de Jesus não é simbólico, é cura, é alívio, é presença. Quando a mão do Senhor te alcança, você sente que não está só, que não precisa provar nada, que não precisa ser perfeito para ser amado. O toque te lembra que o céu te conhece e continua acreditando em você. Pedro foi o único a experimentar esse nível de intimidade. Os outros viram de longe. Ele sentiu na pele, porque teve coragem de tentar. O toque de Jesus está reservado para aqueles que saem do conforto e se lançam na direção dele. Mesmo se falharem, serão abraçados. Esse toque também nos ensina que Deus honra quem caminha. Jesus não estendeu a mão para os que ficaram no barco. Ele estendeu para quem afundou, tentando chegar mais perto. O reino não recompensa a segurança, recompensa a obediência. E a obediência tem cicatrizes, quedas, tropeços. Mas ela também tem recompensas. E nenhuma é maior do que sentir a mão do próprio Deus te segurando quando tudo parece desmoronar. Pedro caiu, mas caiu nas mãos certas. E cair nas mãos certas é melhor do que permanecer em pé nos lugares errados. O toque de Jesus é a resposta para a fé sincera, é o abraço depois da luta, é o socorro depois da entrega, é o selo de que você não andou em vão. Talvez hoje você se sinta como Pedro. Andou até certo ponto, mas tropeçou. Tentou obedecer, mas o medo venceu. Quis confiar, mas a dúvida te derrubou. Ouça isso. A mão de Jesus ainda está estendida. O toque dele ainda é real. E não está reservado para os perfeitos, mas para os ousados. Para os que se levantaram, mesmo com medo. Para os que saíram do barco. Para os que clamaram, mesmo sem forças. O toque de Cristo é a resposta de Deus para quem decidiu caminhar, mesmo sem garantias. E quando ele te toca, nada mais permanece igual. Depois de estender a mão, levantar Pedro e andar com ele de volta, Jesus faz algo definitivo. Ele entra no barco. Esse detalhe, por mais simples que pareça, tem um peso espiritual profundo. O texto em Mateus, capítulo 14, versículo 32, afirma: "E quando subiram para o barco, acalmou o vento." Aqui está a chave. O vento não cessou enquanto Pedro andava, nem quando ele afundou, nem quando clamou, nem mesmo quando foi levantado. O vento só cessou quando Jesus entrou. Porque a presença de Cristo não apenas resgata, ela transforma o ambiente. E isso nos ensina que o verdadeiro milagre não é apenas andar sobre as águas, mas ter Jesus no centro da sua travessia. Quando ele entra, a atmosfera muda. A direção se alinha, o medo perde força e o impossível se curva diante do autor da paz. Enquanto Jesus estava fora do barco, os discípulos viam a presença dele como algo distante, ainda que poderosa. Mas quando ele entra, tudo muda. O que antes era caos, torna-se calmaria. O que antes era esforço humano, agora é descanso. A presença de Cristo dentro do barco revela um princípio espiritual inegociável. A segurança não está no barco, está em quem ocupa o centro dele. Pode ser o melhor barco do mundo, o mais resistente, o mais preparado. Mas se Jesus estiver fora, o vento continuará soprando contra você. Pode ser a melhor estratégia, o melhor plano, o casamento mais bonito, o ministério mais bem estruturado. Mas se Cristo estiver do lado de fora, faltará direção, faltará paz, faltará sentido. Só há estabilidade verdadeira quando ele entra, quando ele assume, quando ele é o centro. E veja, ele entrou no barco depois de tudo, depois da tempestade, depois da dúvida, depois da queda. Isso revela a paciência de Deus. Ele não entra apressado, ele entra no tempo certo. No tempo em que o coração está quebrado o suficiente para reconhecer que, sem ele, o barco é só madeira sendo arrastada pelo vento. Talvez seja esse o seu estado hoje, cansado, lutando, tentando manter o controle, mas sentindo que a embarcação da sua vida está por um fio. A boa notícia é que Jesus está próximo, e ele não vem para observar, ele vem
para entrar, para assumir o leme, para transformar o caos em calmaria. E quando ele entra, o vento obedece, a natureza se cala, o medo se curva, porque toda a criação reconhece a autoridade do Criador quando ele pisa a bordo. A entrada de Jesus no barco também marca uma virada na consciência dos discípulos. Eles haviam passado da admiração para a adoração. O texto diz que, ao vê-lo entrar e o vento cessar, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Esse é o poder da presença manifesta. Ela não apenas traz alívio, ela traz revelação. Quando Jesus entra, você não apenas respira em paz, você enxerga com clareza. Eles não apenas sobreviveram à tempestade, eles entenderam quem estava com eles o tempo todo. O vento serviu para revelar o poder, a queda serviu para revelar a graça, e a entrada de Jesus selou a certeza de que ele não é apenas um mestre, ele é o Filho de Deus. Você pode ter vivido uma noite inteira de luta, pode ter tentado andar e ter afundado, pode ter gritado por socorro, mas se Jesus entrar, tudo muda. Ele não vem apenas para te tirar do mar, ele vem para assumir o barco, para te mostrar que com ele a bordo, não importa o tamanho da tempestade, nem o tempo da travessia, você vai chegar do outro lado. Quando Jesus entra, o medo se vai. Quando ele entra, a jornada continua com propósito. Quando ele entra, o que era pânico vira paz. E a paz dele não é ausência de problemas. É presença garantida em meio a qualquer mar. Então abra o barco, deixe ele entrar. Não o mantenha como alguém que está à parte, apenas sendo chamado nos momentos de afundamento. Convide-o para ser o centro, o piloto, o senhor da travessia. Porque quando ele assume o lugar dele, o vento se curva, o mar obedece e a tua alma encontra descanso. Entre 12 discípulos naquele barco, apenas um pisou fora. Apenas um andou sobre o invisível. Apenas um teve a ousadia de dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir. E mesmo tendo afundado, mesmo tendo vacilado, foi esse que viveu o milagre. Pedro não foi perfeito. Não terminou sua caminhada sem tropeços. Mas ele fez o que muitos jamais ousaram fazer. Respondeu à voz de Jesus com um passo. Isso nos mostra que a fé que toca o céu não é a que acerta tudo, mas a que se move mesmo em meio à incerteza. Deus não está procurando performances impecáveis. Ele procura corações que dizem sim, mesmo sem entender tudo. Ele honra os que obedecem mesmo com medo. Ele se aproxima dos que caminham tremendo, mas não param. Pedro não impressionou Jesus por causa da teologia, nem por orações longas. Ele não foi exaltado por construir templos, nem por recitar escrituras. O que chamou a atenção do céu foi sua disposição de deixar o barco. E isso é raro. É raro encontrar quem obedeça quando tudo parece instável. É raro ver gente que confie mais na voz, que chama, do que no chão que falta. A fé que Deus procura não é a que espera certezas, é a que caminha com base na palavra. Pedro não tinha chão, mas tinha direção. Ele não tinha segurança visível, mas tinha um chamado audível. E isso bastou para que ele vivesse um dos momentos mais sobrenaturais de toda a Bíblia. Ele andou sobre aquilo que todos temiam. E mesmo afundando, foi salvo pelas mãos do próprio Deus. Muitos ainda olham para Pedro com olhos de crítica. Mas ele afundou. Sim, ele afundou. Mas ele andou. E quem anda tem o direito de cair. Quem se arrisca tem o direito de ser socorrido. Quem tenta é digno de ser levantado. O céu honra quem responde. Pedro tentou. E isso vale mais do que qualquer permanência confortável dentro do barco. Deus não constrói gigantes da fé com gente que nunca falhou. Ele forma colunas espirituais a partir de gente que falha, mas se levanta. Que tropeça, mas clama. Que começa a afundar, mas levanta os olhos e grita: salva-me.
Pedro se tornou um dos maiores apóstolos da história, não por ser perfeito, mas por ser responsivo. Ele tinha um coração moldável, uma fé ousada, e mesmo quando errava, ele sabia para onde voltar. Essa é a fé que impressiona o céu, a fé que age, a fé que se levanta, a fé que diz, eu vou. É a fé que dá passos sem chão visível, porque sabe que quem chamou, sustenta. É a fé que não exige controle total para obedecer. Pedro não teve tempo de analisar todas as variáveis. Ele apenas confiou. E essa confiança o fez viver o que nenhum outro discípulo viveu. Não foi João, o discípulo amado. Não foi Tomé, o questionador. Não foi André, nem Tiago. Foi Pedro, o impulsivo, o falho, o ousado. O que andou, caiu, clamou, foi levantado e voltou de mãos dadas com Jesus. Essa é a fé que transforma, não a que espera sentir-se forte, mas a que caminha, ainda que fraca, com os olhos fixos em Jesus. Você não precisa ser perfeito para viver milagres. Você só precisa se mover. Deus não exige que você nunca vacile. Ele só espera que, mesmo vacilando, você saiba clamar. Que mesmo afundando, você continue olhando para Ele. Que mesmo em silêncio, você continue confiando. A fé que impressiona o céu é aquela que se recusa a permanecer no barco, que se recusa a viver do que é seguro, que se recusa a aceitar o ordinário, porque sabe que, quando Jesus chama, há um sobrenatural esperando fora do conforto. Pedro nos ensina que não é quem chega mais longe que impressiona a Deus, mas quem responde com o coração sincero. E essa resposta pode mudar sua vida inteira. O vento não cessou quando Pedro deu o primeiro passo. Não parou quando ele clamou, nem mesmo quando foi levantado. O mar só se acalmou quando Jesus entrou no barco. Mas isso não aconteceu de forma aleatória. Foi o fechamento de um ciclo espiritual. Um processo iniciado com obediência, atravessado pela dúvida, salvo pela graça e finalmente consolidado na presença. O mar só se calou quando todos os elementos estavam no lugar certo. Pedro fora do barco, Jesus no centro e os olhos dos discípulos abertos para quem realmente era aquele que os guiava. A calmaria chegou, não porque a travessia terminou, mas porque a lição foi absorvida. O mar reflete o que o céu libera, e quando o céu encontra corações rendidos, o mar silencia em resposta. A paz verdadeira, portanto, não é ausência de movimento ou fim dos ventos. Ela é consequência direta da obediência resolvida. Quando o coração se alinha com a voz de Deus, a alma encontra um repouso que não depende do ambiente. A Bíblia nos revela em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não é o mar que define a paz, é o foco. E quando o foco se volta totalmente para Cristo, até as ondas se curvam. O mar se acalmou não por pena, mas por propósito. O milagre foi pedagógico. O vento que soprava era aula. O susto foi discipulado. A queda foi lição. E a calmaria foi o diploma silencioso de que os discípulos, enfim, compreenderam. Aquele que está com eles não é apenas um profeta, é o Filho do Deus vivo. Note que Jesus poderia ter acalmado o mar antes de tudo, mas ele permitiu o vento porque havia algo a ser formado ali. O céu não desperdiça tempestades. Cada onda tem um objetivo, cada sopro tem uma direção. E cada silêncio carrega um ensino. Quando a obediência é completa, não apenas começar a andar, mas clamar, ser socorrido, receber, adorar, o ambiente muda. Não porque Deus muda o mundo externo, mas porque já transformou o mundo interno. O mar se acalma, porque o coração já não precisa mais de controle. Ele já foi dominado pela confiança. A paz não é mágica, é resposta. É fruto de um processo de rendição profunda. Quando Pedro e os discípulos deixaram de resistir ao processo e passaram a reconhecer a presença, o vento já não fazia sentido. Isso também se aplica à sua vida.
Há tempestades que não cessam porque ainda não se entendeu o que Deus quer construir no meio delas. E não é porque Ele te castiga, mas porque Ele te ama demais para te deixar sair do outro lado sem transformação. Ele não quer apenas te livrar, quer te ensinar, quer te amadurecer, quer te revelar quem Ele é de verdade. O mar não se acalma com gritos, se acalma com rendição. A obediência que gera paz é aquela que não se limita ao primeiro passo, mas que atravessa todo o processo: sair, andar, afundar, clamar, ser resgatado, voltar e reconhecer. Quando isso acontece, o barulho cessa, não porque tudo está perfeito, mas porque o coração já foi alinhado. Pedro não saiu do mar como entrou. Os discípulos não voltaram ao barco como estavam. Algo neles foi alterado, a visão espiritual foi expandida, a fé foi aprofundada e a adoração se tornou natural. O texto declara: então os que estavam no barco adoraram-no dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33. A paz chegou acompanhada de revelação. O mar parou porque os céus se abriram dentro do barco. E essa é a maior paz que existe. Saber, com convicção, quem está com você. Quando Jesus está no centro, não importa mais o tipo de travessia. A certeza da presença dele transforma tudo. Há momentos que rompem com a normalidade. Experiências com Deus que marcam a alma de forma tão profunda que não há mais como voltar ao que era antes. E andar sobre as águas é uma dessas experiências. Pedro viveu o que nenhum outro homem havia vivido até ali. Tocou o sobrenatural com os próprios pés. Sentiu o impossível sob seus calcanhares. Caiu, clamou, foi levantado. Caminhou de mãos dadas com o Cristo vivo. E depois disso, nunca mais foi o mesmo. Quem anda sobre as águas não consegue mais viver uma fé passiva. Não consegue mais se contentar com o raso. Não consegue mais permanecer na zona de conforto. A alma foi exposta à glória. Os olhos viram o poder. Os pés tocaram o invisível. E agora, tudo dentro de você sabe que há mais, que há profundidade, que há dimensões espirituais que não se alcançam com olhos abertos, mas com passos ousados de fé. Pedro voltou para o barco. Sim, mas voltou transformado. Não era mais apenas um discípulo que ouvia, era um homem que havia experimentado o toque de Jesus, o vento silenciado, a travessia concluída. Tudo isso foi mais que um milagre externo. Foi uma mudança interna. E essa é a marca de quem obedece em meio ao medo. Não volta igual. Quem caminha sobre águas não volta para as mesmas conversas, para os mesmos medos, para os mesmos limites. A mente se expande, o espírito amadurece, o coração passa a carregar uma certeza que não se explica com palavras, só se transmite com presença. Pedro não se tornou infalível depois disso, mas tornou-se irreversivelmente impactado. O homem que um dia afundou, agora conhecia a mão que salva. E essa memória sustentaria sua fé mesmo nos dias mais escuros. Há coisas que só são reveladas no movimento. Muitos querem mais de Deus, mas não estão dispostos a dar passos fora do barco. Querem a profundidade sem o risco. Querem a intimidade sem o confronto. Mas os encontros mais marcantes com o céu acontecem no risco da obediência. Deus se manifesta onde a lógica desiste, onde a coragem humana falha, onde só resta confiança. E quando você vive isso, não consegue mais caminhar como antes. O seu andar se torna espiritual. Sua jornada deixa de ser apenas uma sucessão de dias, passa a ser uma caminhada com propósito eterno. A memória da água sustentando seus passos se transforma em combustível para os desafios futuros. Porque mesmo quando você esquecer da força das ondas, você lembrará da fidelidade dele. Pedro um dia negaria Jesus. Sim, 3 vezes, em meio ao medo,
em meio à pressão. Mas quem andou sobre as águas não se perde para sempre, porque a memória da mão que levanta é mais forte do que a voz da culpa. E por isso, foi Pedro que Jesus restaurou pessoalmente. Foi Pedro que recebeu o "apacenta as minhas ovelhas". Foi Pedro que se levantou com ousadia em Atos, capítulo 2, para pregar e ver 3.000 vidas se rendendo. Porque quem foi marcado pelo toque nunca mais se cala. Quem foi restaurado na queda nunca mais permite que o medo dite o ritmo. A queda de Pedro não o desqualificou. O processo o preparou. E tudo começou naquele dia, no meio da tempestade, quando ele decidiu obedecer ao "vem". Essa é a promessa para você também. Se você já teve experiências profundas com Deus, se já ousou andar em fé, mesmo que depois tenha caído, saiba, você não é o mesmo. A marca do toque está aí, e o céu não se esquece dos que ousaram. Mesmo que a caminhada pareça ter esfriado, mesmo que o medo tenha te paralisado, a memória espiritual está viva. Deus ainda vai te usar, ainda vai te levantar. Porque quem andou sobre as águas carrega um chamado que não se apaga. Ele te marcou com glória. E ninguém que toca o sobrenatural volta ao natural sem deixar pegadas celestiais por onde passa. Manter a fé quando tudo está firme é fácil. Quando há chão sob os pés, quando as contas estão pagas, a saúde está em dia, os sonhos parecem se alinhar, crer não exige esforço, apenas gratidão. Mas a verdadeira fé se revela quando o chão começa a sumir, quando a lógica desaparece, quando o que era seguro começa a balançar, quando você dá o passo certo, obedece, responde ao chamado, e mesmo assim o vento sopra mais forte. É nesse lugar, com os pés sobre a água e o coração exposto, que a fé precisa ser mais do que um conceito. Precisa ser uma âncora, e essa âncora não está em resultados, nem em previsões, nem em sentimentos. Está em quem te chamou. Se a voz foi de Jesus, então a água é suficiente. Mesmo que o chão tenha sumido, o céu continua te sustentando. Pedro olhou para a água e por um momento tirou os olhos de Jesus. E foi aí que começou a afundar. Isso nos revela o segredo espiritual de quem deseja continuar andando sobre o invisível. O olhar precisa estar acima da circunstância. Quando você foca demais no que está debaixo dos seus pés, a dúvida invade. Quando tenta entender os detalhes do vento, a fé enfraquece. Quando calcula demais, racionaliza demais, espera controle demais, o milagre escapa. Porque a fé não caminha pelo que se vê, mas pelo que se ouve. E o que você ouviu foi "vem". Esse chamado precisa ser suficiente para sustentar o coração, mesmo quando os pés já não têm base visível. A palavra é o chão, a promessa é a estrutura, o foco em Jesus é o equilíbrio. Manter a fé quando o chão some é aprender a viver com os olhos no alto. É como diz o salmista em Salmos, capítulo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A fé viva é aquela que não se deixa abalar pelo que está abaixo, porque já está firmada no que está acima. É uma fé que sabe que o chão pode falhar, os amigos podem sair, o corpo pode cansar, mas o céu continua estável. E é do céu que vem a força para continuar. A oração se torna bússola, a adoração vira combustível, a palavra alimento, e mesmo que os pés toquem instabilidade, o espírito permanece firme, porque já aprendeu que se no invisível sustenta mais do que o visível. É nesse ponto que muitos se perdem. Quando sentem que estão afundando, que as circunstâncias pioram, que o chão da fé sumiu, concluem que Deus os abandonou. Mas é o contrário. Muitas vezes o chão desaparece porque Deus quer que você suba. Ele quer te ensinar a andar não por vista, mas por fé. Quer arrancar as muletas emocionais, quer mostrar que a presença dele
é o verdadeiro solo seguro. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você pode andar onde ninguém mais consegue. Mas se seus olhos se voltarem para a água, para a profundidade, para o medo, a mente enfraquece e o corpo afunda. O segredo é esse: olhos fixos, coração rendido. Pedro nos ensina que a queda não começa nos pés, começa no olhar. Começa quando deixamos de contemplar Jesus e passamos a analisar demais as ameaças. Quando a dúvida assume a centralidade da visão, o corpo todo responde, mas também é verdade o contrário. Quando o olhar volta para o alto, quando a alma se alinha novamente com o céu, a mão de Jesus nos encontra de novo. O que nos sustenta não é onde estamos, é para onde estamos olhando. Quando o chão some, a direção do seu olhar define o destino da sua fé. Portanto, se hoje você sente que não tem mais base, se tudo parece instável, se o chão sumiu, levante os olhos. Foque de novo no rosto dele. Volte os olhos para o autor e consumador da sua fé. Porque enquanto o seu olhar estiver em Jesus, você vai andar, mesmo com vento, mesmo com mar, mesmo com medo. A fé viva é essa: olhar para a água, mas crer no céu. O barco balança, o vento sopra, o mar grita e a voz ainda ecoa. Vem. Essa palavra dita por Jesus naquela madrugada sobre o mar da Galileia ainda ressoa hoje. Não é apenas uma memória bíblica, é um convite atual, vivo, espiritual. O chamado de Jesus não ficou preso nas páginas da Escritura. Ele atravessa séculos, perfura os ouvidos do tempo e encontra corações sedentos em pleno século XXI. Ainda há gente dentro do barco, olhando com temor para as águas, ouvindo a mesma voz que Pedro ouviu. Ainda há tempestades em que Jesus não entra no barco imediatamente porque quer ver quem está disposto a andar com ele antes da calmaria. E a pergunta sagrada que paira sobre cada alma hoje é: você vai responder ao chamado ou vai continuar agarrado ao conforto? Sair do barco não é um ato impensado, é uma resposta consciente. É olhar para Jesus, escutar sua voz e dizer: eu vou. Mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo com vento, mesmo com mar agitado. Porque quem anda pela fé não espera o ambiente mudar. Muda por causa da palavra. Muitos dizem que creem, mas continuam parados, continuam racionalizando, esperando segurança. Mas a fé viva é movimento, é obediência, é escuta ativa. E o vem de Jesus carrega dentro de si tudo o que é necessário para te sustentar. Não é uma palavra vazia, é um chamado carregado de poder criativo. Quando ele diz, vem, as águas reconhecem, o mar se ajusta. A realidade espiritual se dobra, porque quando o Criador libera uma ordem, toda a criação responde. A única pergunta que resta é, você vai responder também? Há uma multidão de pessoas vivendo vidas inteiras dentro do barco. Ouvem a voz, sabem quem é Jesus, acreditam na Bíblia, estão perto dos que andam, mas nunca experimentaram o sobrenatural porque nunca ousaram sair. O barco é confortável, é previsível, mas não é o lugar da transformação. O lugar onde a fé amadurece é sobre as águas, é na instabilidade, é onde não há controle, porque é ali que você descobre que a sua fé não está no chão, está na voz que te chamou. Quando você sai do barco, não está apostando no mar, está confiando em quem pisou nele primeiro. E se Jesus já caminhou sobre as águas, você pode caminhar também. O que te sustenta não é a ausência de vento, mas a presença de Cristo. O Espírito Santo está perguntando hoje, você está pronto para sair? Pronto para confiar, pronto para obedecer, pronto para deixar de viver pelos olhos e começar a viver pela palavra? Porque o chamado continua. O vem ainda está vivo. E se você der esse passo, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas, mesmo sem respostas,
Vai descobrir que as águas que pareciam te engolir foram preparadas para te carregar. O barco não é seu destino, é apenas o ponto de partida. O vento não é o fim, é apenas o cenário do milagre. A dúvida pode vir, mas o clamor atrai a mão. E a queda pode acontecer, mas o toque restaura. Tudo depende da sua decisão. Então, ouça, não é tarde demais. Você ainda pode sair, ainda pode andar, ainda pode ser marcado, ainda pode viver o que nenhum outro viveu. A tempestade não é o fim, é a plataforma do chamado. E o vem de Jesus é a única palavra que você precisa para dar o primeiro passo. Não espere garantias. Não espere sensações, espere a voz. E quando ouvir, obedeça. Porque do outro lado da sua resposta há uma história nova sendo escrita, uma fé sendo formada, uma intimidade sendo construída e um Cristo esperando de braços abertos no meio do mar. O barco vai continuar balançando para quem não se move, mas para quem responde, o mar vira estrada, o vento vira aula e o toque de Jesus se torna memória eterna. O céu ainda está chamando. A pergunta é, você está pronto para sair do barco ou vai continuar assistindo à fé dos outros enquanto a sua dorme na segurança? O vem já foi liberado. O resto agora é com você.